Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes aqui? Amém. Vamos apresentar uma bebê, Maria Liz, a mamãe Nicole, amém? Vamos lá? Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que nós não batizamos crianças, nós seguimos exatamente aquilo que o Senhor Jesus assim o foi e o fez. Na cultura judaica, a criança era apresentada no templo, e no momento devido, a criança, ela escolhe o batismo, porque Jesus, ele nasceu, ele foi apresentado, no momento certo, ele se apresentou para ser batizado. E o que é o batismo? João Batista pregava um batismo de arrependimento. Amém? E eu preciso ter consciência para se arrepender. O que é que uma criança, qual é a consciência que a criança tem para se arrepender? Nenhuma. Então aqui a gente exatamente liga da terra aos céus em nome de Jesus e apresenta esse propósito que o Senhor assim escolheu desde a eternidade e assim nesse momento tem colocado aqui no nosso meio para com que nós venhamos a entregar ela nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui, Senhor, nós entregamos, Senhor Deus, nas suas mãos, Senhor, a vida, Senhor, da Maria Liz, Senhor. Pai, o Senhor, Pai, a escolheu, Senhor. Pai, o Senhor a trouxe, Senhor, por um propósito, Senhor Deus, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, a Maria Liz, Pai, todos os caminhos, Senhor Deus, que assim, Pai, ela irá percorrer, Senhor Deus, e declaramos, Senhor, no tempo certo e devido, Senhor Deus, Maria Liz irá, Senhor Deus, assim, Senhor, se entregar a Ti, Senhor, juntamente, Senhor Deus, com toda a família, Senhor. Aqui, Senhor, eu entrego, Senhor Deus, a mamãe, Senhor Deus, o papai, Senhor, Pai, derrama, Senhor, da sua sabedoria, Senhor, para com que, Pai, assim, Senhor, eles coloquem, Senhor Deus, a Maria Liz, Pai, nos seus caminhos, Senhor Deus, assim, Pai, no devido cuidado que o Senhor deu e entregou ela na mão deles, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, e assim, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, os irmãos, Senhor Deus, assim que o Senhor levantou, Senhor, entrega, Senhor Deus, dá, Senhor, sabedoria, Senhor, para com que, Pai, todos, Pai, venham unidos, Senhor Deus, a Pai, colocar, Senhor Deus, a Maria ali, Senhor Deus, assim, Pai, nos seus caminhos, Pai, assim, Senhor, nós entregamos, Senhor Deus, a sua filha, Senhor, nas suas mãos, no santo nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Amém, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Deus é bom demais, isso é uma igreja ativa, amém? Meu irmão, convido você a participar de todas as ações da igreja, e o Legacy, ele está maravilhoso, irmão, sabe, está colocando exatamente os nossos jovens, exatamente entendendo o que é um relacionamento, entendendo o que é seguir um relacionamento rumo a um casamento, amém, meu irmão? Está maravilhoso, amém? E em nome de Jesus, quarta-feira aqui a gente vai continuar a quarta profética, vamos profetizar toda a nossa família, a nossa vida, amém? Então esteja presente, nos GCs também, meu irmão, vem, vamos participar, vamos para cima, vamos ser igreja, o Senhor tem algo maravilhoso para fazer dentro dessa geração, amém? Deus abençoe. Eu queria conhecer você que nos visita pela primeira vez. Alguém, você? Erga suas mãos, eu quero conhecê-lo. Alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém.
Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? O Senhor não une pessoas, o Senhor une. Se você entende que você é um propósito, assim como eu entendi um dia, você vai entender que o Senhor te escolheu desde a eternidade. Então, você não é um erro de percurso, você não é aquilo que Satanás tem falado e assim, tentado interromper tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Você é um propósito do Senhor, cumprindo o propósito, amém? Convido você, olha para trás, veja se ele já te abandonou. Agora veja, se ele não te abandonou, ele nunca irá te abandonar, ou seja, o Senhor te escolheu para cumprir esse propósito, amém? Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos abraçar um ao outro. Eu estou animado, vocês estão animados? Glória a Deus. Nós estamos exatamente numa série, prepare-se. Fala assim comigo, prepare-se. Quando o Senhor vem e chama para nós nos preparar, exatamente é isso. Ele pede para nós preparar, para nós nos preparar, ou seja, projetar algo. E esse algo é algo muito importante. Por quê? Meu irmão, eu convido você a refletir sobre a sua vida. Olha para trás e veja se as grandes guerras não foi o ser humano assim pego de surpresa. Veja as grandes pandemias que aconteceu e nós passamos por uma. Nós fomos todos pegos de surpresa, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, dono dos céus e da terra, e Ele assim escreveu a nossa história, e Ele assim nos protegeu, e Ele assim nos trouxe até aqui, amém? Então é importante entender que quando Deus se levanta e diz a um povo, se preparem, você pode ter certeza que no tempo presente, Ele está já fazendo algo, amém? Porque quando Deus diz, se prepare, é porque Ele já fez exatamente todas as coisas. E é importante a gente entender que, dentre tudo aquilo que Deus fez, toda a provisão do Senhor estava à nossa disposição. Pois olha para trás, meu irmão, não era para você estar aqui vivo. Veja o quanto você foi atacado desde o berço. Veja que você foi andando num trajeto. Olha você dentro da profissão que você exerceu, ou aquilo que você está estudando. Você vai ver que simplesmente você foi vivendo. E no tempo presente você não foi se preparando. É muito importante entender isso. Dentro da sua profissão, dentro daquilo que você escolheu. De repente, meu irmão, uns tinham sonho de ser bombeiro quando era criança. Outros tinham sonho de ser policial. Outros tinham outros tipos de sonho. Mas conforme nós vamos andando, assim o Senhor tem a história, a nossa história escrita já. E assim você vai perceber que você estava num lugar, quando de repente o percurso da sua vida te levou a outro, e te levou a outro, e fez você ser quem você é e aquilo que você exerce. Então é muito importante nós entendermos algo. O se preparar só pode ser feito e realizado no tempo presente. Qual é o planejamento da sua vida? O planejamento da sua vida com Deus. Quem tem promessa aqui? Você tem se preparado para a sua promessa? O que seria esse se preparar para a promessa? Seria exatamente de que forma? Eu pegar com a força do meu braço e eu entender algo e assim seguir? Você pode ter certeza que dessa maneira você viveu até o dia de hoje. Então, será que nós temos nos preparado para algo? Ou vamos ser pegos de surpresa novamente? Se aparecer mais uma guerra, ou aparecer mais uma pandemia, ou de repente, meu irmão, você vai trabalhar amanhã e você é pego de surpresa, você é simplesmente mandado embora. E aí é onde a gente vai andando, exatamente, confiando em Deus sim,
Mas quando Deus se levanta e pede para nós nos preparar, é porque Ele tem algo grandioso sobre a minha vida e sobre a sua vida. E dentro desse algo grandioso, Ele tem um caminho. E dentro desse caminho, meu irmão, fala para o do teu lado, vai haver deserto. Vai haver o inesperado. E nós só podemos usar essa palavra preparado quando nós não somos pegos de surpresa. Vamos entender. Abra comigo Êxodo 14. João, aumenta mais um pouquinho para mim, João. O retorno. Vou procurar ser dinâmico. Olha o que está escrito em Êxodo 14, vamos ler. O Senhor disse a Moisés, repita comigo, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe em frente a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Fala comigo, o mar. Acampem à beira do mar, de frente a Beal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercados pelo deserto. Então endurecerei. Fala comigo aqui, para você estar junto comigo. Então endurecerei o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus Pai Todo-Poderoso. Então isso a gente já vai entender algo. E Ele os perseguirá, e eu serei glorificado por meio de Faraó e de todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Glória a Deus. Moisés, ele foi preparado pelo Senhor, assim como eu, assim como você, sem o controle. Desde criança era para Moisés ser morto, mas Moisés foi salvo porque o Senhor tem um plano. Então eu preciso entender algo. Dentro desse algo, o Senhor nos colocou. Dentro dessa geração, eu quero que você fale comigo: o Senhor me colocou dentro dessa geração para um propósito maior. E o inimigo tentou matá-lo, mas assim Moisés cresceu como príncipe do Egito. Ou seja, o Senhor colocou Moisés exatamente no lugar que era de devido, porque o Senhor preparou algo. Mas Moisés não estava no controle. Quando de repente, aos 40 anos, Moisés é levado ao deserto. Quando de repente ele está sendo sempre preparado, aos 80 anos, Moisés é chamado à frente do grande eu sou. E o grande eu sou chega para ele e fala: tire as sandálias, pois o lugar onde você pisa é santo. E aí o Senhor deu um comissionamento a Moisés. Fala comigo: o Senhor deu uma ordem a Moisés. Fala comigo: uma ordenação. Então, meu irmão querido, você tem uma ordenação do Senhor sobre as suas mãos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu preciso que vocês fiquem comigo. Só que eu vou falar algo para vocês. Moisés escreveu tudo isso aí depois que ele passou por tudo. Então eu quero que você olhe para trás e veja: não era para você estar aqui. O seu casamento foi atrapalhado, sua profissão foi atrapalhada. Sempre levantou pessoas para dizer que você não podia. E eu quero sempre afirmar isso. Fala comigo: a nossa luta não é
contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, que entende que você é um propósito, e entende que mesmo sem estar no seu controle, mesmo sem você se preparar, o Senhor assim te protegeu e te trouxe até aqui nesse momento. Agora você vai entender comigo algo. O Senhor ordena a Moisés a algo, só que Moisés, ele nem sabia o que ele iria enfrentar. Diz para o irmão que está ao teu lado: se prepara. Agora você fala com voz profética: se prepare. Agora você vai falar com convicção: se prepare. Porque quando o grande eu sou, fala, porque quando o grande eu sou se levanta, ordenando, acontece. Mas eu preciso me preparar. E aí Moisés, com um cajado na mão, ele vai a Faraó, e ele vai enfrentar Faraó. Você não tem noção o que era isso. Moisés, quando ele enfrenta Faraó, ele está enfrentando exatamente o próprio Satanás encarnado. E o Senhor está apontando algo. Fala comigo: 430 anos. Da qual, pelo menos 130 anos, o povo começou a ser escravizado. O povo que tinha uma cultura das mãos do Senhor começou a se moldar à cultura egípcia. E é disso que se trata. Pois um livramento, em primeiro lugar, ele vai exatamente, fala comigo: Deus vai me tirar de um território, mas ele vai tirar o território de mim, ou seja, o mundo de mim. E nós vamos entender algo, porque, fala comigo assim para você entender. As 10 pragas do Egito afronta exatamente Satanás com o governo que ele tinha colocado. Então, quando o grande eu sou levanta um comissionado, levanta um ordenado, é exatamente para as hordas do inferno baterem em retirada. Então Moisés, ele já estava ali sendo experimentado, foi na frente de Faraó. E aí, tipo, o que você está pensando, meu irmão? Ele chegou na frente, na afronta ali do comissionamento, e ele teve ousadia. Ele simplesmente começou a usar da autoridade que estava sobre a mão dele. Ou seja, Moisés estava sendo já experimentado. Fala para o irmão que está ao teu lado: você só tem que obedecer, irmão. A parte difícil é Deus que faz. Quando Moisés joga o cajado, ele se transforma em serpente. Quando Moisés chega para Faraó e fala para ele: viu, meu Deus mandou você libertar um povo, o meu povo, ou seja, o comissionado se levanta exatamente dessa forma, se levanta para dizer que o meu povo tem que ser liberto para me adorar. Faraó pega e endurece, Moisés usa o cajado da autoridade, e transforma exatamente a água do Nilo em sangue. E aí, meu irmão, convido você a estudar todos as 10 pragas. Aonde na última praga, aonde no último julgamento de Deus, é aonde o Senhor revela algo para a minha vida e para a sua vida. Então, abra comigo, Êxodo 14. Perdão, do 12, do 7 ao 10. Êxodo 12, do 7 ao 10. Nós vamos entender algo. Aqui já há um povo experimentado,
O Senhor está para matar os primogênitos. Fala comigo, primogênito. E assim, Deus pede exatamente para o povo se preparar. Olha o 7. Então, peguem um pouco de sangue, repasse nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerão o animal. Então fala comigo, primeiro ponto. Um cordeiro precisou ser imolado. O povo começou a se preparar, mas o Senhor entregou a provisão. O Senhor já entregou da provisão, já antes mesmo de acontecer o problema. E fala comigo, precisa ter 14 dias de intimidade com o cordeiro. E aí o Senhor pediu para imolar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Naquela mesma noite vocês comerão a carne assada no fogo e as ervas amargas e o pão sem fermento. Fala comigo assim: o preparo que Deus está dando para a minha vida é estar com intimidade com o cordeiro. Fala assim comigo. E o sangue representa a identidade do cordeiro em mim. Então há algo poderoso aqui. Vocês comerão o animal, ó, fala aqui comigo assim, o 8, ó, vem comigo. Na mesma noite comerão da carne do cordeiro assada no fogo, com ervas amargas. Fala comigo assim, ervas amargas. Essas ervas amargas representam exatamente você enxergar, ou o povo enxergar, da onde Deus estava tirando eles. De toda a amargura de um passado, que o Senhor estava falando exatamente, vocês vão comer de ervas amargas. Então eu quero que você olhe para trás e veja aonde o Senhor tirou você. Olha a amargueza de tudo aquilo que você viveu, exatamente para estar com a identidade em Cristo Jesus. Exatamente para olhar essas ervas amargas e enxergar da onde o Senhor me tirou. E esse preparar é exatamente o que eu preciso fazer agora no tempo presente. Porque Deus está preparando um povo para ser liberto, mas Deus está já apontando algo. E pães sem fermento. Fala comigo, pães sem fermento. Sabe o que significa o fermento? O fermento é exatamente um estado que você põe na massa, e essa massa ela vai exatamente crescer, amém? Se você for fazer um pão com o que os ingredientes e ele for dessa grossura aqui, ou dessa espessura aqui, você vai gastar muito mais ingredientes, sim ou não? E é dessa maneira e dessa forma que o Senhor, Ele está apresentando, porque Ele está mostrando exatamente uma sinceridade sobre o nosso ser. Quando ele fala, precisa ser preparado e ser sem fermento, porque fala comigo, é para já, é para agora. E esse fermento, ele representa exatamente tirar de todo o pecado, extrair de todo o pecado, de tudo aquilo que não nos faz sermos sinceros. Deus está preparando um povo, mostrando, ei, eu estou entregando a minha identidade a você. Ei, eu fui morto, eu vou ser morto e imolado, porque eu já fui exatamente provido. Ei, você precisa olhar sim o amargo da sua vida, mas para olhar a minha presença, para tirar todo o pecado,
para tirar todo o ego, para tirar toda a ambição, para tirar tudo aquilo que pode te fazer você não estar preparado no tempo em que eu vou te levantar. Olha o 9: não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada. Fala assim: não deixe sobrar nada. Até pela manhã, caso isso aconteça, queime o que restar. Ou seja, precisa ser por inteiro. Não pode ser metade. Não pode ser um pouco. Então fala comigo: o cordeiro precisa ser alimentado. E eu preciso me alimentar dele por inteiro. As ervas amargas precisa ser comida toda ela. O pão sem fermento precisa ser comido ele todo. Porque precisa ser por inteiro. Meu irmão, reflita algo. Tudo isso o Senhor preparou e proveu. O Senhor preparou o animal, ou seja, Ele proveu o animal. Mas quem que preparou? Foi o povo. Quem é que tem que preparar? Quem é que tem que se preparar? Sou eu, fala comigo: sou eu. Quem é que tem que comer da erva amarga? Sou eu. Quem é que tem que tirar todo o fermento que deforma, ou seja, que disfarça? Sou eu. Para algo maior. O Senhor está preparando toda uma geração para algo maior. O Senhor tem te preparado para algo maior. Só que você não está entendendo. Tudo isso aqui o Senhor proveu. As ervas Ele fez, o cordeiro já estava provido, só precisou preparar e obedecer. Fala para o que está ao teu lado: obedeça. Fala para o que está ao teu lado, até ele pegar: obedeça. O que é que o Senhor tem pedido para você fazer? Aonde o Senhor tem pedido para você estar? E dentro do lugar onde você está, será que você está obedecendo? Será que você está tirando desse fermento, meu irmão? Será que você está vendo essa pregação, assistindo como um telespectador, dizendo assim: eu já conheço a história de Moisés? Eu também, meu irmão. Só que eu preciso mostrar para você o que Deus está nos preparando. Eles nem sabiam que eles iam estar no Mar Vermelho. E se vocês estiverem, nós estivermos de frente ao Mar Vermelho daqui 10 anos, como é que vai ser? Vamos voltar para o Egito. Se nós não nos preparar como eles se prepararam, sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos retrair. E sabe o que seria retrair, meu irmão? Seria morte. Só pode ver milagre quem obedece, quem entende tudo aquilo, meu irmão. Eu vou dizer para você com todas as letras: não vai ser gostosinho. O Senhor, Ele estava ouvindo um povo clamando: tira-nos da escravidão, Senhor. Você sabe o que é ser um escravo? Camila, você sabe o que é você ser uma escrava hoje? Chega a falar: não, você não vai vestir essa roupa, você vai vestir uma roupa verde. Não, você não vai comer o que você comeu hoje, só tem isso aqui para você comer. Você sabe o que é isso, irmão? Se nós estamos chorando e reclamando de barriga cheia, se nós não nos preparar, e Deus assim tiver algo milagroso sobre as nossas vidas, amém? Nós conhecemos a história. Será que nós passamos pela prova? Fala para o do teu lado: se prepare. Há um povo que vai ser liberto através de tudo aquilo que você viveu.
É por isso que você precisa entender, eu preciso entender do que é que eu tenho que tirar, o que eu tenho que bater no meu ego, o que eu tenho que bater na minha ambição, o que eu tenho que bater na minha convicção, porque não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está exatamente revelando essa palavra. Você vai entender, irmão, fica comigo. Olha o 11. Agora é exatamente dessa forma, ó. Vocês comerão da seguinte forma. Fala para o teu lado. É uma ordem. E é imperativa. É uma ordem vinda de quem? Através de quem? Moisés, um homem experimentado, os 80 anos, experimentado, viu. Ele obedeceu, ele estava pronto e preparado, meu irmão. Então eu declaro na sua vida, você é o Moisés dessa geração. Você não entendeu ainda? Sabe por que era para você estar morto? Porque, meu irmão, tudo aquilo que você tem para fazer nas mãos do Senhor é muito grande. Sabe por que o Senhor trouxe livramentos? Essa é a prova de que você é um escolhido e um ungido do Senhor dentro dessa geração. Mas fala para um ao teu lado, vocês comerão da seguinte forma. Fala para um ao teu lado, põe o cinto no lugar. Sabe o que significa o cinto? Firmeza, firmeza na palavra, firmeza no evangelho. Sabe o que significa o cinto? Se o israelita que usava um saião não apertasse o cinto, o primeiro vento ele ia mostrar as vergonhas dele. Então é exatamente isso. Prenda bem o cinto, saiba que é o Senhor, você anda através das ordens que o Senhor colocou na sua vida. Mas aperta o cinto, porque esse cinto é o que vai trazer firmeza para você. E o cinto está exatamente na armadura celestial. Esse cinto, quando ele é apertado e eu marcho, eu tenho firmeza naquilo que o Senhor fez sobre a minha vida. Se Ele fez, Ele vai continuar fazendo, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Sandália nos pés. Fala como eu estou lado, sandália nos pés. Ao mando do Senhor, esse povo era escravizado. As afrontas em nome de Jesus. O inferno já está com a porta aberta sim, mas para ser saqueado. Sabe por quê? Os caminhos que eles andavam antes para uma nova vida, a sandália nos pés, é exatamente prontidão para andar no caminho, na verdade e na vida. Fala para o outro do teu lado. Cajado na mão. Cajado da autoridade. Cinto apertado. Sandália nos pés. Os lugares onde nós andávamos, não vamos andar mais. A vergonha que foi exposta vai virar exatamente testemunhos. E a autoridade. Fala comigo, o cajado representa da autoridade sobre o pecado. Então o pecado que te reinava, o pecado que reinava sobre a minha vida, sobre a escravidão, que é exatamente, Faraó representa Satanás, os lugares da onde eu andei, que eu não me preparei, o Senhor veio nos protegendo até agora, nesse momento, nesse instante, para nós sermos uma nação de sacerdotes, amém? E andarmos com as sandálias nos pés, firmes como soldados e com autoridade sobre o pecado. Mas sabe para quê, irmão? Assim o Senhor já te livrou. Era para você estar morto, mas você não está. Era para você ter perdido, mas você não perdeu. Você conquistou exatamente em Cristo Jesus. Mas agora Ele vem me trazer essa noite para trazer na convicção do seu ser. Se prepare.
Se prepare, se você tem um futuro, porque Deus falou para Moisés e cumpriu aqui. Já tinha, simplesmente fala comigo assim, a Páscoa significa a passagem do anjo da morte. Eles obedeceram direito, eles fizeram direito. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O anjo da morte veio e matou os primogênitos. Deus envergonhou Satanás. Deus mostrou de quem ele era o governo. E fala assim para o irmão que está ao teu lado: e esse povo que era escravizado, ou que estava escravizado, saiu com despojos de guerra, sem empunhalar a espada. E eu convido você para ler Êxodo 14, do 20 e 21, e você vai entender a história. Porque eu preciso levar-nos até onde o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Então tudo aquilo que foi roubado da sua vida, quando você se coloca, fala assim, quando eu coloco o sangue do Senhor em mim, a identidade vem. Quando eu me alimento das ervas amargas, sabendo o que foi acontecendo, eu vou ver que eu fui cuidado. Quando eu como do pão da vida, sem fermento ou sincero, Jesus, eu vou me tornando como Ele. E tudo aquilo que o Senhor assim prometeu, restituições ou o que for, irmão, Deus não vai restituir, sabe por quê? Ele tem muito mais e em dobro, para aqueles que se põem e obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam bem? Primeiro, Deus proveu, eu tive que preparar. Depois, Deus deu ordens. Tudo isso que vocês prepararam, aperte o cinto, sandália na mão, cajado, porque a liberdade que vocês vão ter, com os despojos, vão nos lugares, peçam o que for, e assim vocês terão, porque a liberdade vai ser agora, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Mas vamos lá. Vai comigo em Êxodo 14, volta lá. Agora vamos do 10. Vamos entender algo? O Senhor libertou o povo. Aonde o Senhor levou o povo? Aonde? Ao deserto. Fala, irmão, que está ao teu lado, Midbar. Midbar representa o lugar aonde Deus fala. O lugar aonde eu me calo, aonde eu simplesmente entendo toda a proteção, toda a minha vida está nas mãos de Deus, é o lugar aonde eu me calo. Fala para o irmão que está ao teu lado, cala aí, irmão. Aquieta a tua alma, irmão. Fala para mim, fala, pastor, cala a boca. Fala com gosto, cala a boca. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer, porque quando Ele leva a gente ao deserto, Ele nos leva para nos moldar e para mostrar que a dependência está nele, por Ele, com Ele. E lá no deserto, os nomes esquisitos lá, era a afronta. Deus estava mostrando que lá nesse deserto, onde os egípcios cultuavam esses demônios, esses outros deuses, era lá que Ele levou o povo dele para dizer, viu, estou passando por aqui, sabe para quê? Para saquear, para com que você, Satanás, que já é derrotado, você seja saqueado, e assim, tudo o governo que Ele quis implantar sobre a sua vida, sobre a minha vida, está exatamente anulado em nome de Jesus. Vamos ler o 10. Só que Faraó foi endurecido. Faraó, ele achou que o povo estava à deriva.
Por quê? Quando nós olhamos para o mundo físico e nós vamos agindo com a nossa sabedoria, nós somos exatamente enganados pela nossa ótica. Deus enganou Faraó pela ótica que ele estava. Porque o caminho que Deus pode estar te levando, pode ser um caminho que você vai olhar e falar, é impossível. Mas aquilo que é impossível aos seus olhos, é possível para Deus. Porque Ele só pode revelar ou fazer um milagre quando todo o controle sai das suas mãos e sai das minhas mãos. E olha o que está falando aqui, ó. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam, fala comigo, eles olharam e avistaram os egípcios que avançavam em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Esse olharam no original é quando o Senhor, assim, vem o perigo, vem as hordas exatamente de Satanás sobre a sua vida, porque Faraó foi com todo o exército dele, então você olha assim, você fala assim, a solução, irmão, responda para mim, a solução, tem jeito, está difícil, quando você olha assim naquelas planícies e vê aquele exército querendo te derrubar, te arrebentar, sabe o que você faz? Olha mais para cima um pouco, que quando você olhar mais para cima um pouco, você vai ver exatamente um Deus todo-poderoso. E aí você, com todo esse preparo, você entendendo, com as sandálias nos pés, obedecendo, com os cintos amarrados, obedecendo, firme ali, nas palavras do Senhor, na promessa do Senhor, com o cajado da autoridade nas suas mãos, você vai enxergar que há um milagre a acontecer. Mas tudo é feito conforme a nossa fé. Eles puderam negar que havia um grande exército? Não, porque eles olharam, eles viram. Você pode olhar e falar assim, como é que estava, Senhor, se esse futuro for acontecer, eu convido você, meu irmão, se você não estuda a teoria da conspiração, se você tem medo, não estuda não, porque se você ouvir falar o que está acontecendo em Israel, isso já é exatamente o que já foi professado na palavra de Deus. Você vai olhar para o lado, você vai olhar o mercado, você vai ver, está caro. Você vai olhar o governo, você vai ver, não tem jeito. Você vai olhar as guerras, rumores de guerra, você vai falar, não tem jeito. Você vai olhar exatamente ao seu redor, dentro do seu mundo, talvez a sua situação. Você vai olhar e falar, não tem jeito. E você precisa entender que não tem jeito. Sabe por quê? Fé é não negar a realidade. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor Altíssimo, que nunca perdeu nenhuma guerra. Olha só o que eles disseram para Moisés. Eles já estão libertos. Só que Deus levou ele para um deserto e levou eles para um lugar onde ele olha, aqui é morte. Ele olha para o outro lado e fala, aqui também é morte. O que é que Deus pediu para você fazer? Será que Deus pediu para você fazer um grande esforço? Nós sabemos que o mar foi aberto. O óbvio precisa ser dito. Tinha como Moisés pegar com a mão dele e abrir o mar? Deus pediu para Moisés fazer o impossível? Não. Deus pediu algo dificílimo para Moisés fazer? Não. É o que Deus tem pedido para mim e para você. Não é algo difícil. De repente Ele está falando, fica. De repente Ele está falando, tome um posicionamento. De repente Ele está falando, viu, sua ótica precisa ser alinhada com a minha. Viu, você precisa comer mais do pão da vida. Você precisa comer mais a palavra. Você precisa se sustentar mais. Você precisa olhar o quão eu já te livrei. Quantas promessas e quantas reafirmações. De repente, irmão, você viu, você pediu para vir passarinho azul, verde, amarelo, cor de abacate,
fazer uma necessidade e todas as respostas foram feitas. Será que você ainda vai continuar pedindo? Porque olha o que esse povo disse. Que eles estavam com medo, assim como nós, quando nos deparamos com aquilo que nós não conseguimos controlar. Dá uma olhada. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito. É um povo que viu milagre, é um povo que viu algo indizível, meu irmão. Talvez você não viu metade do que esse povo viu. Deixe-nos em paz, seremos escravizados, escravos do Egito. Queriam voltar para trás. Preferimos, olha só, preferimos ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Povo preparado. Eles apertaram o cinto. Eles estavam com o cajado na mão, estavam com as sandálias, mas pensaram em voltar para trás. Fala para o teu lado: espera no Senhor. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. O milagre só pode ser algo que é impossível. Fala para o que está do teu lado: querido, o Senhor Jesus conhece o teu coração, e Ele está aqui para te confortar. Essa palavra não é uma palavra dura. Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o DNA de cada gota de lágrima que você tem soltado e derramado. Só que Ele vai se continuar firme. Sabe para quê? Para ver a sua ação. Fé sem ação é fé morta. Eu só preciso crer e continuar, com as sandálias no pé, com o cajado na mão e com o cinto amarrado. Moisés respondeu ao povo. Fala assim comigo: Senhor, obrigado, Senhor, por revelar, Senhor, através do meu viver, o Senhor sobre a minha vida. Porque eu, fala profetizando, porque eu estou entendendo que o Senhor me comissionou, que o Senhor me protegeu, para que eu venha a levantar hoje e ser um libertador de um povo. Todo o povo que te circunda está nas suas mãos. É por isso que o Senhor assim te trouxe. É como nós olhamos, Moisés, ele escreveu isso, meu irmão, depois que ele passou. Então é como se ele olhasse assim a história para trás e falasse: Senhor, o Senhor está comigo. Senhor, eu estou preparando um povo. Sabe quando que Moisés escreveu o Pentateuco? Nos 40 anos peregrinando no deserto, entendendo que Deus usou ele como um instrumento de uma geração para levar uma outra geração na terra onde o Senhor prometeu. E é isso que o Senhor está fazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida dentro dessa geração, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe o que significa? Significa que o Espírito em mim fala comigo: os umbrais representa a cruz de Cristo, o sangue aspergido no meu novo nascimento. O mais importante, meu irmão, fala comigo assim: o sangue de Jesus cobriu os meus pecados. Satanás não tem controle nenhum sobre a minha vida, porque quando ele vê o sangue de Cristo aspergido em mim, porque o mais importante é o que estava lá dentro da casa,
não é o que estava fora. O mais importante, o mais precioso é o que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, que é aquele que faz com que você levante e olhe e veja que mesmo você não conseguindo, não suportando, Ele vem e te vivifica. Ele vem e te vivifica, aí você vai entender. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Olha o que Moisés disse. Você entendendo, você precisa entender dessa forma. Você vai ser o porta-voz desse povo. Não tenha medo, fala comigo, não tenha medo. Fixa aquele seu parente que não está aqui, que não está aos pés do Senhor. Fixa tudo, fala, não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor trará hoje. Por quê? Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor te acalmou para com as marcas, as ervas amargas, tudo e tal, você vir a levar vida no lugar onde não tem vida, calma no lugar onde há desespero. O Senhor então disse a Moisés: por que você está chamando por mim, chamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a vara. Fala assim, erga a vara. Pega a vara que está nas suas mãos aí, olha para ela. Essa vara de autoridade. Pega a vara, erga a vara. Estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, que os israelitas atravessarão em terra seca. Você vai ser conduzido à terra seca. Fala para mim. Ei, o mar foi aberto. Sabe, quando o mar é aberto, meu irmão, no mínimo vai ter poça d'água, vai ter lama, vai ter algo. Mas o Senhor fala exatamente que vai ser seco, porque não vai ter barreiras, o acesso vai ser livre. Amém? É isso que o texto está dizendo no original. Por isso que eles pisaram em terra seca, porque Deus faz no mundo ordinário o extraordinário se mover. Quando seus filhos entendem o propósito, pega da autoridade em Cristo Jesus, e aí sim, toca no mar e o mar abre. Vai no 19 comigo. Porque vocês vão olhar e falar, tá, eu estou com autoridade aqui. Eu estou pegando a bênção. Tem alguém pegando a bênção aí? Mas o exército está lá. Olha aqui o que o Senhor vai fazer. Vai no 19. A seguir, o anjo de Deus. Fala comigo, o anjo de Deus. Que ia à frente do exército de Israel. Vinha um exército, amém? Retirou-se. Fala para mim, o anjo que estava indo à frente, que estava comandando, retirou-se, pondo-se atrás deles. Olha para mim aqui, saiu de frente e pôs atrás. Fala assim, uau, será que você está pegando aí, irmão? Alguns pegou. E a coluna de nuvem, fala a coluna de nuvem, também saiu de frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, e a nuvem trouxe trevas para uma para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar de Israel durante toda a noite. Sabe o que representa isso?
Ande sem medo, meu irmão, porque para Satanás vir com toda a horda sobre a sua vida, ele vai ter que passar pela nuvem de glória, que representa exatamente a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, e ele vai ter que passar pela própria presença do Deus Altíssimo, para relar num fio do seu cabelo. Posso ouvir um glória a Deus? Você está aqui comigo, meu irmão? É por isso que nós precisamos nos preparar. Toda essa preparação exatamente está em Cristo Jesus. Eles estavam exatamente vendo os milagres, mas aqui o Senhor está trabalhando exatamente na nossa convicção. Então Moisés estendeu o cajado sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e tornou a terra seca. Fala para o meu do outro lado, tornou a terra seca. Tirou todos os obstáculos, com um forte vento. O leste, sol nasce no leste, está apontando Jesus, exatamente. Fala assim comigo, o vento. No original está escrito ruá. O Espírito Santo de Deus, ele está abrindo o mar, exatamente. O Espírito Santo de Deus, juntamente com Jesus, no novo nascimento, no novo dia para as nossas vidas, o meu dia de nascimento, o meu dia de entender o preparo, fala comigo, começa hoje. O vento leste soprou toda aquela noite, e as águas se dividiram. Pergunta para o que está ao teu lado, tu atravessaria? Você atravessaria? Rapaz, atravessaria, irmão? Não, olha do lado assim, uma coluna de água de um lado. Olha do outro, uma coluna de água do outro. Oh, vento vindo com tudo. Sabe o que significa isso? Fala assim comigo. Andar em fé, entendendo o que Jesus fez por mim na cruz, faz com que eu mate o velho homem, as velhas práticas, e ande sobre as águas de um batismo, na convicção que eu terei uma vida nova em Cristo Jesus. Glória a Deus. Preparem-se. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de águas à direita e outra à esquerda. E para finalizar, no 29, eu convido você, meu irmão, a ler. Sabe quando que eu posso ter um contato físico com Jesus? É através da palavra. Meu povo padece por falta de, e padecer significa padecer num tempo presente, daquilo que eu não me preparei no passado. Eu hoje me preparo em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, numa nova vida, totalmente coberto, remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, totalmente com a graça. Fala comigo, com a graça. Ele bebeu o cálice amargo por mim. Fala comigo, preciso me alimentar do pão sem fermento. Eu preciso amarrar o cinto que Jesus também amarrou nele. Eu preciso pôr das sandálias para andar nos propósitos, matando o meu eu todos os dias, e com o cajado da autoridade que está nas mãos de Cristo Jesus, que reina sobre os céus e sobre a terra, e me deu a autoridade, e Ele me protege de todos os exércitos de Satanás, em Cristo Jesus. Amém? Mas, olha só, no 31, Israel viu a mão poderosa. Como é que está aqui? Israel viu. E ver
É exatamente no tempo passado. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios. Todo o exército foi derrotado. Satanás foi totalmente derrotado. O Egito quebrou. Fala para o irmão que está do teu lado, não olha para o mundo não, irmão. O mundo está quebrando, irmão. Num sopro de Deus, tudo muda, irmão. Eles viram, mas eles viram porque eles andaram em fé. Com medo, mas andaram em fé. E aí, ó, o que está acontecendo? O que está escrito aqui? Temeu ao Senhor, ou seja, temor. Fala comigo, temor. O temor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu tenho a sabedoria do Senhor. Todas as minhas escolhas vai ser pautada no Senhor. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Amém? Como também em Moisés, o seu servo. Quem é os Moisés dessa geração? Você, irmão. Só que eu tenho uma notícia para te dizer. Moisés fez a parte dele. Nós não podemos mexer em nenhuma vírgula da palavra de Deus. Eu não vou ousar nem instigar a mexer, nem eu vou mexer. Mas Deus, Ele está levantando exatamente você, eu, nós todos, para um grande despertar e um grande avivamento. Só que nós temos que nos preparar. Vamos nos colocar de pé, na convicção, irmão. Pode subir o louvor. Fecha os seus olhos, irmãos. Agora eu quero que você olhe tudo aquilo que o inimigo tem roubado da sua vida. De repente, meu irmão, o inimigo tem roubado o tempo da sua vida. Feche os seus olhos. Roubado aquele tempo, daquela convicção, que o Senhor já deu a convicção sobre a sua vida, sobre a sua mente. Só que quando vem exatamente as afrontas de Satanás, porque ele sabe aonde te pega. Ontem eu conversando com a minha esposa, o inimigo tentou roubar a noite de sono dela. Logo pela manhã eu conversei com ela, eu estava bem. Mas quando foi uma outra parte, aí ele veio para mim. E é nessa hora, e é nesse momento que nós vamos ver e vamos entender que ele está querendo roubar os projetos que Deus já deu nas suas mãos, fazendo com que você se preocupe com a única coisa que você não tem o controle de pegar ou mexer ou fazer. Não mexa naquilo que Deus está fazendo. Se Deus te colocou num deserto, de frente ao mar, é exatamente ali que Ele quer que você fique. Para que você veja o milagre, veja que quem faz é Ele. Não é uma oração de um pastor, não é um profeta que você venha trazer. Ah, mas aquele lá é forte. Não, o forte é Cristo Jesus e Ele morreu por nós. Eu fui preparado 6 anos. 6 anos, quando eu estive naquele altar em Paulínia, só eu e Deus sabia o que eu estava passando ali. Mas eu fui preparado 6 anos, eu posso contar para você, não foi fácil, mas quando Ele levou, quando Ele mostrou, porque o que Ele está mostrando, sabe o que é, meu irmão? As águas se juntando, Ele está mostrando o fogo se espalhando, Ele está mostrando que uma região que está falando a mesma língua. Ele está mostrando, não é só Lagoinha não, meu irmão. Não é só Lagoinha não, meu irmão. É todo um povo que Ele está levantando dentro dessa geração. E por isso que Ele está trazendo essas mensagens, dizendo, você é um propósito. Mas o Senhor já colocou projetos sobre a sua vida. O Senhor já colocou, olha para trás e veja quantos projetos seus já tem na gaveta. O Senhor pede, tire esses projetos da gaveta hoje. Volte, porque o sonho, assim diz o Senhor não sonha. O Senhor tem planos feitos
estabelecidos, mas Ele coloca os projetos e os sonhos nos corações, que é para que nós venhamos a nos movimentar no propósito. E o propósito, fala comigo, o propósito, no processo, a promessa, não é um território, é a presença que já habita em você, porque o território já está conquistado em Cristo Jesus. O projeto é exatamente para libertar vidas. Exatamente, você foi levantado dentro dessa geração, com todas as marcas que você trouxe, que você carrega, justamente para o seu testemunho não te desfalecer, mas para você levar vida a pessoas. E eu quero fazer uma oração para você, irmão. Você que tem projetos já gavetados, você que sonhou lá atrás, porque o sonho é o planejamento do Senhor sobre a sua vida, para que você se mova. Você que deixou já muitas coisas para trás, você que está sendo atrapalhado, você que está sendo roubado, eu quero que você tenha a ousadia, meu irmão, de vir até aqui à frente para orar comigo. O Senhor falou com muitas pessoas aqui. Amém? Eu quero que você tenha ousadia, glória a Deus. Sabe, quando nós nos movimentamos dessa forma, nós estamos dizendo, nós estamos exatamente tirando as vergonhas. Ah, eu não vou lá por quê? Ah, vão ver quem eu sou, Senhor. Pior do que, meu irmão, pior do que você saber quem eu sou, Samuel, é o Senhor. Ele me conhece de cima a baixo. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe se tem fermento ou se não tem fermento. Ele sabe. Se o Senhor te tocou, vem à frente, nós vamos louvar. Eu quero chamar a intercessão aqui, para nós orarmos juntos, porque o Senhor está levantando um povo. O Senhor está levantando um povo marcado. Fala assim comigo: Moisés escreveu as palavras no deserto, e ele leu para um povo que herdou a terra prometida, que herdou um território. Então o Senhor está entregando territórios nas nossas mãos, mas desde que nós passemos por Ele, matemos aqueles que não foram batizados, aqueles que estão pensando em se batizar. Meu irmão, o batismo é uma ordenança, mas não é imposto. Então, meu irmão, vamos para cima. Está esperando o quê? Está preparado? Eu digo para você, você nunca vai estar preparado. Nunca vai estar preparado. E para aqueles que já foram batizados, é para você lembrar do homem que você matou, da mulher que você matou, porque o Senhor se renova a toda manhã. Por isso que tudo aponta a Cristo Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo veio dEle, tudo vai para Ele.